Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química com o Blu Blu. E nós estamos aí na nossa segunda aula sobre o assunto de soluções. Nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, que é coeficiente de solubilidade. Nós vamos falar aí sobre ponto de saturação. E a partir disso a gente vai definir os tipos de solução, classificar as soluções. Então uma aula extremamente importante. Bom, como você já deve ter reparado, já escrevi aqui algumas coisas para a gente analisar. Ali eu tenho um sisteminha de 300 mililitros de água a 25 graus Celsius. E ali eu tenho um recipiente com um pouco de sal. Ok? A pergunta que eu quero trazer aqui de início para nós conversarmos aqui um pouquinho. Tá, eu tenho 300 ml de água a 25 graus Celsius, que é normalmente a temperatura ambiente. Será que eu consigo colocar a quantidade que eu quero de sal nesse sistema de 300 ml de água a ponto de todo o sal que eu coloque vai ficar totalmente dissolvido? Será que eu tenho essa possibilidade? Então eu vou colocar ali 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40, 50, 100. Vou encher isso aqui de sal. Vou colocar muito sal nessa porção de 300 ml de água. Será que isso vai dissolver totalmente? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Chega um momento ali que a gente até consegue ir colocando, né, a quantidade ali de sal, ó. Uma quantidade de sal consegue se disseminar, se solubiliza, né? Fica ali solubilizado, bem bonitinho. Mas chega um momento, pessoal, que a água não consegue mais comportar tanta partícula de sal assim, né? Então, chega no limite, chega no máximo. E aí o que acaba acontecendo? Esse excedente, essa quantidade que a água não consegue mais disseminar nela, acaba indo para o fundo, né? Acaba se juntando aqui, formando o que nós chamamos de precipitado, corpo de fundo. Então, não podemos colocar, não podemos dissolver tudo o que nós quisermos numa porção de solvente. É isso que eu quero que você entenda. Um solvente e uma quantidade específica de solvente e uma temperatura específica que esse solvente se encontra, consegue, pessoal, solubilizar o soluto que nós colocamos nele até uma certa máxima. Tem limite essa quantidade de soluto que a gente coloca nesse solvente. E esse limite é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade, ok? Então essa quantidade limite de soluto no solvente, é o que nós denominamos como coeficiente de solubilidade, ok? Então essa quantidade máxima, essa quantidade limite de soluto que eu consigo disseminar no solvente é o que eu chamo de coeficiente de solubilidade, beleza? Bom, praticamente um coeficiente de solubilidade, ele tem que me indicar algumas coisas. Muitas coisas são importantes dentro de um coeficiente. Quais seriam aí, então, essas coisas importantes? Primeira delas, eu preciso saber que solvente que é, ok? Eu preciso saber quem é o solvente. Então a natureza do solvente me importa aqui. Ah, como assim, professor? É água? É álcool? Que solvente que eu estou manipulando ali? Gasolina? Querosene? Eu preciso saber que solvente que eu estou utilizando. Então a natureza do solvente, né? Qual solvente eu estou utilizando? Isso me importa. Como eu disse para vocês, na maioria dos casos, nas questões que nós vamos trabalhar de cálculo de coeficiente de solubilidade, a maioria deles é água, ok? A maioria deles é água. Então eu vou deixar a água aqui como o nosso exemplo principal, não único. Às vezes um sistema pode utilizar um solvente alcoólico, enfim. Mas a água é o solvente universal, as questões trabalham melhor a água nos seus assuntos. Ok, outra coisa que eu preciso saber, quanto de água eu estou trabalhando, né? Quanto de solvente eu tenho. Então eu também preciso saber disso, né? Eu preciso saber a quantidade de solvente. Professor, por que a quantidade de solvente, quantidade de água, me importa? Bom, aí você pode pensar de forma intuitiva. Aonde dissolve mais água? Num recipiente como esse daqui de 300 ml ou em 1 litro? Obviamente, 1 litro de água vai conseguir dissolver muito mais soluto do que 300 ml de água, certo? Que representa só 30% dessa quantidade. Então, quantidade de solvente nos importa, quantidade de água nos importa, né? Quanto mais água, possivelmente, mais soluto eu vou conseguir disseminar, dissolver ali naquele solvente. Então, a quantidade também nos importa. Terceira coisa que nos importa. Deixa eu fazer aqui com a mesma cor. Agora foi assim, vai assim mesmo. Terceira característica. Eu preciso saber que temperatura que está esse solvente. Sério, professor? Temperatura nos importa? Temperatura nos importa. Por que a temperatura do solvente me importa? Porque, pessoal, acontece o seguinte. Tem soluto, tem coisa que eu vou dissolver na água, que se ela tiver mais quente, dissolve melhor. Mas também tem soluto que quanto mais gelado tiver o solvente, melhor fica a solubilidade dele. E a recíproca também é verdadeira. Tem soluto que, se a gente aquecer a água, que a gente vai disseminar ele, ele fica menos solúvel, né? Dissolve menos. E tem soluto que, se eu deixo gelado, também piora a sua solubilidade. Então a temperatura não nos importa. Tá quente, tá frio, dependendo do soluto que eu esteja manipulando, isso pode piorar ou melhorar, favorecer ou desfavorecer a solubilidade dele, certo? E nós damos nome para isso. Isso aqui é importante. Sabemos isso daqui. Eu não consigo ficar sem colocar as coisas, né? Eu coloquei ali tudo verdinho, vou colocar tudo verdinho aqui.
Aí. Bom, vamos voltando então aqui, né? Se a temperatura nos importa e o tipo de soluto nos importa nesse sentido aqui também, né? Então a quarta coisa é o seguinte, é o tipo de soluto. Tipo de soluto. Já que a temperatura nos importa, e a gente viu que existem solutos que têm comportamentos diferentes, então o tipo de soluto também nos importa. Existem solutos, pessoal, que são endotérmicos. Então aqui, ó, solutos que são endotérmicos. Como assim soluto endotérmico? Um soluto é endotérmico quando ele gosta de que o solvente esteja bem quente para ele se solubilizar. Ele gosta que o solvente esteja quente. Quanto mais quente, mais solúvel ele fica. Para, mas por que disso? Porque quando ele vai se dissolver, né, esse soluto ele vai se dissolver, ele gosta de pegar a energia que está lá no solvente. Ele pega essa energia para ele e ele se solubiliza melhor, ok? Então, nesse tipo de camaradinha aqui, a temperatura é boa. Aquecer o solvente para ele fica melhor ainda, certo? Então aqui, ó, o aumento de temperatura aumenta a solubilidade para esse camaradinho aqui. E, no caso, tem o outro tipo de soluto, né? Que é o soluto exotérmico. O que é o soluto exotérmico? O soluto exotérmico ele é o contrário. Tem que deixar o solvente gelado. Quanto menor a temperatura do solvente, para ele melhor. Ok? Para ele melhor. Porque daí ele se solubiliza melhor, né? Diminui a temperatura do solvente, ele se solubiliza melhor. Tá, professor, mas por quê? O soluto exotérmico ele tem um negócio. Quanto mais gelado tiver o solvente e ele for se dissolver, ele vai gostar de jogar energia na água. Então ele vai jogar ali, vai perder energia. E se o sistema está gelado, o sistema recebe bem essa energia dele. Ele joga a energia para o solvente absorve e ele consegue se dissolver com mais tranquilidade, né, com mais solubilização, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quanto menor for a temperatura, maior a solubilidade desses camaradinhas aqui, ok? Então, opa, deixa eu focar aqui de novo. Mas vamos lá. Então, soluto endotérmico e soluto exotérmico, beleza? Então, praticamente é isso daqui. Essas quatro coisas nos importam quando nós falamos de coeficiente de solubilidade. Eu vou dar um exemplo aqui de coeficiente só para a gente entender um pouco dessa brincadeira. Eu vou inventar aqui um coeficiente, beleza? Então, vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 35 gramas, sei lá, de nitrato de potássio em 100 ml de água a 25 graus Celsius. Pronto, estabeleci aqui um coeficiente. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá, eu acho que deu uma fugida ali, né? Aí, ficou melhor. Então, olha só. Nós temos então aqui um coeficiente de solubilidade. Ixi, me embananei tudo aqui. Voltou. Então aqui eu tenho um coeficiente de solubilidade. Vamos ver se tem tudo que a gente precisa aqui, ó. Vamos ver se tem tudo que a gente precisa. Bom, aqui eu tenho, ó, temperatura. Especifiquei a temperatura do solvente. 25 graus Celsius. Estipulei a quantidade que eu tenho de solvente, certo? A quantidade de solvente está bem estabelecida. O tipo de solvente é a água, meio aquoso. E aqui está definido, pessoal, qual é a quantidade máxima. Qual é a quantidade máxima de nitrato de potássio, que é o meu soluto, nesse caso, que eu consigo dissolver nos 100 ml de água a 25 graus Celsius. Essa solução, pessoal, é a solução limite. É a solução limite. Se eu pegar 100 ml de água a 25 graus Celsius, eu só consigo dissolver 35 gramas. É isso que quer dizer esse coeficiente de solubilidade. Ah, professor, mas e se eu colocar, por exemplo, vamos começar aqui a conversar um pouquinho mais? Vamos colocar aqui uma situação. Mas e se eu colocar 30 gramas de nitrato de potássio, professor? Se eu quiser colocar 30 gramas de nitrato de potássio, o que vai acontecer? Vai dissolver tudo? Pessoal, pensa comigo. O meu máximo é 35. E eu coloquei 30. Dissolve tudo? É óbvio. Se o limite é 35 gramas e eu coloquei 30, isso aqui tá abaixo. Isso aqui, ó, tá abaixo do meu coeficiente. Eu ainda consigo dissolver quanto, se eu quiser? Mais 5 gramas. Ainda tem uma média aí de 5 gramas se eu quiser adicionar mais. Esse tipo de solução, pessoal, que está abaixo do limite, abaixo do coeficiente de solubilidade, é uma solução que nós chamamos de insaturada. Ela está abaixo. Eu consigo dissolver até mais se eu quiser. Até mais, se eu preferir. Bom, vamos ver uma segunda situação. Professor, e se eu resolver dissolver 35 gramas? Agora pensa comigo, qual é o limite? O limite é 35. E eu estou dissolvendo quanto? Os exatos 35. Tá no limite? Tá no limite. Tá no limite. Eu dissolvi exatamente o limite. Ou seja, aqui eu cheguei no máximo. Esse é o momento em que a minha solução ela chega no seu ponto de saturação. Ela não aguenta mais nada. Ela não vai disseminar mais nada no corpo do seu solvente, certo? Não vai dissolver mais nada, tá no limite. Esse tipo de solução é o que nós chamamos de solução saturada.
saturada. Nunca vou me esquecer uma vez quando eu tava dando aula, que eu escrevi no quadro sataruda. Eu, do nada a gente vai falando, acabei escrevendo sataruda no quadro. Mas tá aí, ó, saturada, uma solução que chegou no seu ponto de máxima, né? Então não dá para dissolver mais solvente aqui. Bom, deixa eu só dar um little apagamento aqui. Vamos lá. Bom, tem um terceiro tipo de solução? Tem. Tem um terceiro tipo de solução. Professor, dissolve mais, passe do limite, passe do máximo. Vamos dissolver então aqui umas 38 gramas. 38 gramas de nitrato de potássio. Pessoal, aqui eu passei do limite. Só dissolve 35, eu dissolvi 38. O que vai acontecer nessa situação? Vai acontecer o caso que eu mostrei aqui no início, ó, nessa soluçãozinha aqui. Ela começou dissolvendo, disseminando ali, né, no corpo dela, ali a quantidade inicial, só que chega um momento em que não aguenta mais. E aí começa a ir pro fundo. Aí começa a ir pro fundo, começa a precipitar. Então aqui, ó, é o momento em que começa a ocorrer a precipitação. Começa a aparecer uma precipitação no fundo do meu recipiente, ok? Esse tipo de solução, quando ela já está com o corpo de precipitação no fundo, com esse soluto excedente, por sinal, quanto de precipitação a gente vai ter nessa situação que eu coloquei aqui? Pensa comigo, 38, o máximo é 35, então 3 gramas vão lá pro fundo. Esse 3 meu ficou parecendo um 8, né? Vamos lá, ó, 3 gramos de precipitação. 3 graminhas aí de precipitação, correto? Quando isso já está com uma precipitação no fundo, nós dizemos que essa é uma solução saturada, porque ela já chegou no seu limite, né, 35 gramas, com corpo de fundo, ou com precipitação, certo? Então, saturada com corpo de fundo. Aí sempre tem aquele alunão legal, né? Ah, com corpo defunto. Eu adoro esses alunos, né? Ah, eles são engraçadões, né? Nossa, fica até arrepio. É tão engraçado que esses alunos são. Ai, defunto. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, tá aí, precipitação com corpo de fundo. Só que tem uma coisa interessante, pessoal. Tem uma coisa interessante nessa solução aqui com precipitação. Você acredita que a gente pode burlar, dar uma burlada nessa situação aqui com precipitação? Se a gente pegar essa solução, que está com precipitação lá no fundo, certo? Aqui eu estou considerando que a temperatura desse negócio aqui é 25 graus Celsius. Mas imagina que eu aqueça isso daqui, certo? Que eu aqueça isso daqui. E o nitrato de potássio, ele é aquele caso de soluto endotérmico, ele gosta de calor. Então, quanto mais quente, mais solúvel ele fica. Vamos aquecer isso daqui. Vamos dizer que a gente leve essa solução para os 60 graus, ok? Por que 60 graus? Porque daí essas 3 gramas que estão no fundo vão se dissolver, beleza? Vão ficar solubilizadinha. Então imagina, aqueci o sistema, consegui fazer com que aquele negócio que estava no fundo se solubilizasse, ok? Só que agora a gente vai voltar para a temperatura de 25 graus Celsius. Ô louco, professor, aqueceu e vai resfriar? Sim. Só que a gente vai resfriar isso daqui de maneira bem devagarzinho, bem devagar. Então, um resfriamento lento. A gente aqueceu, né, rapidamente, mas vai resfriar isso daqui devagar. Por que eu vou resfriar devagar? Porque eu não quero que aquelas 3 gramas que está a mais voltem para o fundo. Eu quero que elas permaneçam dissolvidas. Imagina que as 3 gramas são esses pontinhos que eu estou colocando aqui, ok? Eu não quero que elas voltem de volta para o fundo. Eu quero que elas fiquem ali disseminadas. Então essa é uma forma que nós temos de solubilizar o que está precipitado. A gente aquece rapidamente, depois volta à temperatura normal bem devagar, e aí o sistema ele vai ficar instável. A gente solubilizou o que estava precipitado. Só que essa solução agora, ela é instável. Se você pegar uma colher que seja e dar um misturo ali, pronto. Aquelas 3 gramas volta tudo pro fundo. Se você dá uma chacoalhada no sistema, pronto, precipita. É uma solução, então, instável. Isso aqui está numa situação instável. Instável. Então, e esse tipo de solução é o que nós chamamos de solução supersaturada. Supersaturada. Ela passou do limite, mas nós conseguimos deixar aquela quantidade excedente que passou solubilizado. Com essa táticazinha aqui. Mas ela é uma solução instável, ok? Então isso daqui é uma solução super saturada. Ou como escrevi daquela vez, né? Super sataruda, né? Então aqui, ó, super saturada. Super saturada, ok? Qualquer mexida que você der, vai pro fundo de novo. Então, cuidado. Solução saturada com corpo de fundo ou com precipitação e super saturada são coisas aí relativamente diferentes. Só pra gente terminar, eu gostaria de falar pra vocês que os químicos, eles gostam de representar o coeficiente de solubilidade de um soluto em um solvente com gráficos, que a gente chama de curva de solubilidade. Então, nós chamamos isso daí de curvas de solubilidade. O que seriam essas curvas de solubilidade? A maneira gráfica da gente representar todos os coeficientes de solubilidade de um soluto em um monte de temperatura. Isso acaba formando um gráfico, né, uma função. E normalmente esse gráfico, o eixo y dele, é para falar justamente da quantidade de soluto que eu tenho na água, ok?
Olha que coisa importante. Então, aqui no eixo Y é a quantidade de gramas do soluto. E agora guarda isso daqui. Em 100 ml de água. Ou 100 gramas de água. Sempre será a relação de 100 ml de água ou 100 gramas de água. Por sinal, vale a pena eu orientá-los no seguinte. Galera, a água ela tem a densidade de 1 grama por ml. Essa é a densidade da água. Por isso que 1 grama de água é equivalente a 1 ml de água. 1 ml de água. Por isso que é importante você guardar isso daqui. Porque 100 gramas de água são 100 ml de água. Isso é uma coisa importante de você guardar. Muitos exercícios, às vezes, vão trabalhar ali com gramas de água e do nada vão começar a trabalhar com volume. Então você já sabe isso daqui. Beleza? Então o eixo, voltando aqui para a curva de solubilidade, o eixo Y, ele é a quantidade de gramas de soluto em 100 gramas de água. E o eixo X? O eixo X, ele é a temperatura do nosso solvente, a temperatura que a água se encontra. Ok? Então, por exemplo, vou escrever aqui um coeficiente de exemplo. O coeficiente do nitrato de potássio. O que eu percebo? Aqui, pessoal, todo ponto desse gráfico é um coeficiente, certo? É um coeficiente diferente, em temperaturas diferentes. Mudou a temperatura, muda-se o coeficiente de solubilidade, ok? E nós temos praticamente duas regiões nesse gráfico. As regiões que estão acima do gráfico e as regiões que estão abaixo do gráfico. Se eu tiver uma solução, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver uma solução, por exemplo, eu marcar um ponto aqui, esse ponto A. Esse ponto A, ele está num ponto acima do gráfico. E tudo que está acima do gráfico representam soluções super saturadas. Super saturadas, aquelas que passam do limite, ok? E o que está abaixo? Vamos dizer que eu tenho aqui um ponto B, está abaixo do gráfico. Bom, abaixo quer dizer que eu tenho aquelas soluções que são insaturadas, estão abaixo do limite. E toda vez que eu tenho um ponto nesse gráfico, que está no gráfico, nós temos todas as soluções que são saturadas, aquelas que estão no limite. Então, é tranquilo da gente guardar essa informação. Acima do gráfico, soluções supersaturadas. Abaixo do gráfico, soluções insaturadas. E no gráfico, as soluções que são saturadas, as que estão no limite. Bom, praticamente era isso por essa aula. E na próxima aula a gente vai fazer aí alguns cálculos envolvendo esse tal de coeficiente de solubilidade. Beleza?